Bom dia. Hoje estamos aqui para falar de algumas temáticas que dizem respeito à inspeção e a pedido. Nós vamos falar um pouco sobre a comercialização de hortícolas e frutícolas em ambiente de feira. Deste modo, e antes de iniciar a apresentação concretamente sobre as temáticas que normalmente são mais problemáticas no que respeita à inspeção e às matérias inspecionadas, iria abordar aqui alguns temas que considero importantes, tanto clarificar e até falar um pouco sobre elas. Nomeadamente, o que diz respeito o que é isto de inspeção, que inspeção é esta, como é que ela está organizada, falar um bocadinho também sobre uma temática muito atual, que é a economia paralela e que é uma das grandes preocupações da atualidade desta inspeção. Depois abordar questões de faturação, produção, o registro operador de ordem frutícola, comercialização e a marcação obrigatória. O que é a IRAI? A Inspeção Regional de Atividades Económicas é um serviço da Vice-Presidência do Governo Regional e Emprego e Competitividade Empresarial, ao que incumbe garantir o cumprimento das normas que disciplinam as atividades económicas. Temos uma abrangência muito grande, quer territorial, ou seja, nós fiscalizamos, vamos falar da fiscalização do território da região autónoma dos Açores, nas 9 ilhas, onde estamos presentes fisicamente em 5 delas, e as restantes 4 são acompanhadas por operações pontuais que estes serviços efetuam, fazendo deslocar os seus técnicos e o seu corpo inspectivo a estas restantes ilhas, para forma a fazer cumprir aquilo que são as suas operações do ponto de vista planeadas e tratamento de reclamações e denúncias. Para além disso, a IRAI fiscaliza tudo o que são atividades industriais, comerciais, agrícolas, pescatórias, prestação de serviços, onde o grande objetivo está a zelar pelo cumprimento das normas que disciplinam essas mesmas atividades. A IRAI tem uma relação muito próxima com a ASAI, aliás, tem um conjunto de competências que são muito similares, não são exatamente iguais, porque efetivamente existem algumas inspeções aqui na região que ainda têm algumas dessas competências da ASAI, mas somos efetivamente entidades que são de um modo muito próximo. A IRAI é liderada por um inspetor regional, tem uma estrutura muito pequena, apenas com 2 chefias, um diretor de serviços e um chefe de divisão, e, conforme já disse, está presente em 5 ilhas, São Miguel III, Pico, Faial e São Jorge. Em São Miguel tem uma estrutura, um núcleo administrativo e toda uma estrutura central que apoia os restantes serviços de ilha, sendo que os restantes serviços de ilha basicamente tem como finalidade única e exclusivamente a questão da fiscalização. No que respeita à área de intervenção, a IRAI atua sobre a saúde pública, segurança alimentar, a fiscalização económica, industrial e práticas comerciais, ambiente e segurança de bens e a economia paralela ou não registrada, sendo esta última efetivamente uma preocupação grande da atividade de 2003 e dos próximos anos para a IRAI. Sendo que, e tendo atenção às suas atribuições, a IRAI, de acordo com o ponto 9.6 da Agenda da Criação de Emprego e Competitividade, apresentamos recentemente o Plano Operacional de Combate à Economia Paralela, e que tem de facto sido muito relevante no que respeita a esta inspeção e à sua atividade de fiscalização, e foram apresentados um conjunto de medidas que visam o combate desta realidade aqui na região autónoma dos Açores. Falando este que está em curso e que se crê que nos próximos anos seja de facto uma temática muito importante para a nossa região. O que é isso de economia paralela? Trata-se de um conjunto de atividades económicas que, embora realizadas no território nacional, não se fazem refletir no produto oficial do respectivo país, sendo que há aqui uma intenção clara de não pagar impostos, segurança social, pagar salários abaixo daquilo que está regulamentado,
até mesmo, portanto, regulamentado do ponto de vista legal, de regulamentação coletiva, com o objetivo de portanto, efetuar uma concorrência desleal, de aumentar uma forma, portanto, aumentar os lucros de uma forma ilegal, com prejuízo da economia nacional, equidade fiscal e ilusão dos direitos dos trabalhadores. Este é o conceito geral daquilo que se considera a economia paralela não registada. Abordando a temática aqui desta apresentação, em termos de faturação, e tem sido uma preocupação, portanto, toda a gente vai falar um pouco de se é obrigatório passar fatura, se não é obrigatório, portanto, vou aqui falar e mencionar alguns itens que considero muito relevantes que têm que ser esclarecidos. Mesmo assim, se continuarem a subsistir algumas dúvidas relativamente a esta temática, o que eu aconselho efetivamente é contactar a Direção de Finanças da vossa zona, no sentido de clarificar cada um dos seus casos, não é? Portanto, efetivamente, a partir de 1 de janeiro de 2013 passou a ser obrigatória a emissão de faturas, independentemente do valor ou da entidade a quem estamos a dirigir ou a quem está a emitir, portanto, é de facto obrigatória essa passagem. Deixam de existir documentos equivalentes, como as vendas de dinheiro, os talões de venda, as faturas que recebo, portanto, e surge um novo conceito, para além da fatura, que é a fatura simplificada. E já vamos falar concretamente do que é essa fatura simplificada. Passa a ser obrigatório comunicar à autoridade tributária todos os documentos emitidos até o dia 25 do mês seguinte à emissão do documento. Esta comunicação poderá ser feita à autoridade tributária por transmissão eletrónica territorial, que está integrada em programa de faturação através do web service ou através do fecheiro de SAT-FT, PT mensal e por inserção direta dos dados da fatura no portal das finanças. Ou seja, nós temos aqui duas maneiras. Ou de facto é um sistema de faturação que está certificado e que por sua vez é automático envia esses dados para a autoridade tributária, ou então, se operarem, e se estiver dentro do regime das faturas manuais, poderão fazê-lo através da introdução dessas mesmas faturas no portal das finanças. E, passa a ser obrigatório comunicar estes elementos do transporte antes do seu início, a partir de 1 de maio. Claro que existem aqui algumas regras, algumas exceções, e deverão ter atenção àquilo que é a vossa atividade. O que eu aconselho sinceramente é que, de facto, procedam à consulta da autoridade tributária para perceber qual é o vosso caso e que obrigações são essas que têm que fazer cumprir. Depois, e aqui abordando o tema das faturas simplificadas, a fatura simplificada é aquela que não é obrigatório o registro do número de contribuinte. Não é? Veio fazer o quê? Veio fazer com que faturas de vendas de bens inferiores a 1.000 euros ou de prestação de serviços inferiores a 100 euros podem efetivamente emitir faturas simplificadas sem indicação de número de contribuinte. Acima desses valores, as faturas têm de passar a ter contribuinte obrigatoriamente. Para além disso, e para entidades que tenham um volume de faturação superior a 100 mil euros ano, passou a ser todo o sistema de faturação, para além de ser ou não eletrónico, passou a ter que estar certificado pela própria autoridade tributária. Aqui se chamava especial atenção, porque existem de facto alguns operadores que ainda poderão não ter efetuado dado este passo, mas será importante analisar essa situação, porque isso efetivamente é uma sanção punível com contornação e que, para além de terem de fazer o investimento, ainda serão sancionados pela própria autoridade tributária. No que respeita à produção, estamos a falar da comercialização de produtos de bens alimentares, então, há que atender aqui ao Regulamento Comunitário, 852 de 2004, Parlamento Europeu do Conselho, 29 de abril, que vai estabelecer as regras destinadas a produtores das empresas do setor alimentar no que se refere à higiene dos géneros alimentícios. Portanto, não há aqui nenhuma novidade, efetivamente este é o regulamento que vem disciplinar esta atividade. Se for meramente a comercialização, não existem grandes inovações nem grandes novidades relativamente a essa temática. Claro que quando iniciamos um processo de transformação desses produtos e a venda do produto transformado, aí sim, se calhar as regras já são um bocadinho diferentes. Mas nós estamos a falar aqui
da venda, efetivamente, de hortícolas e frutícolas em mercado de feira, de mercado, portanto, e aqui o objetivo, efetivamente, era perceber se esses produtos foram vendidos portanto, no seu estado considerado natural, que regras é que se aplicariam e quais são as principais preocupações da inspeção. O cumprimento deste regulamento é, de facto, fundamental para cumprir com as regras destinadas portanto, a este tipo de alimentos. Aqui, portanto, e como estamos a falar da produção primária, não se aplica portanto, o HACCP, portanto, o Plano de Segurança Alimentar. Claro que a partir do momento que se inicia um processo de transformação, como por exemplo um sumo de uma fruta, portanto, a transformação de um determinado produto em outro, aí sim, aí começamos portanto, a entrar noutros campos, noutras exigências. Não é? Os operadores das empresas do setor alimentar que produzam ou recolhem produtos vegetais devem tomar as medidas adequadas para. E aqui chamava a atenção alguns itens, porque não é só de facto recolher os produtos e pô-los à venda, portanto é preciso ter aqui atenção a algumas regras, algumas matérias. E que regras são essas? Então, manter limpos e desinfectar devidamente as instalações, os equipamentos, os contentores, as grades e os veículos, quer que sirvam para manusear os produtos, quer que sirvam para os transportar. É fundamental, então, são regras de bom senso, são consideradas boas práticas. Depois, assegurar a higiene da produção, do transporte e das condições de armazenagem dos produtos vegetais e biolimpeza desses produtos. Utilizar água potável sempre que necessário para prevenir qualquer contaminação. Assegurar que o pessoal que vai manusear os géneros alimentícios está de boa saúde e recebe formação em matéria de riscos sanitários. Portanto, é fundamental que as pessoas estejam bem informadas que ao estar a manusear produtos alimentares poderão estar a transmitir alguma doença que tenham e que há que apelar ao bom senso nesta matéria. Isso só se vai conseguir, efetivamente, através da formação dos operadores económicos ao pessoal que, efetivamente, faz esse manuseamento de produtos. Depois, prevenir a contaminação causada por animais e parasitas. Poderá ser por facto de haver um mau armazenamento, por facto de estarmos a transportar portanto, os bens em condições que não sejam as consideradas ideais e que façam com que haja contaminação cruzada. Enfim, há aqui algumas preocupações no que respeita à produção. Depois, manusear os resíduos e substâncias perigosas de modo a evitar qualquer contaminação, portanto aqui a preocupação será sempre basicamente a mesma, e utilizar corretamente os produtos fitossanitários e biocidas, tal como existe pela legislação pertinente. E aqui, depois, um pouco mais à frente, volto a falar sobre esta questão. E então, o que é que queria dizer sobre isso? É que os operadores têm que manter registros, têm que fazer uma manutenção de registros, e que registros são esses? Das medidas tomadas para controlar de forma adequada e durante um determinado período. Portanto, existe um período de preço que tem que ser salvaguardado e tem que ser feitos os registros. Quando é que são aplicados os produtos e quando é que se decorre esse período de defesa e quando é que os produtos podem ser certificados no mercado à venda. Portanto, há que fazer esses registros para qualquer utilização de produtos fitossanitários e biocidas e qualquer ocorrência de parasitas ou doenças que possam afetar a segurança dos bens. São tudo questões que levam quer à criação de registros, quer à manutenção. Temos aqui o decreto de lei 173/2005 porque vem a regular efetivamente a atividade de aplicação pelos utilizadores finais dos produtos fitofarmacêuticos. Então estamos a falar de produtos que depois vão ser aplicados em bens que, numa primeira instância, podem inclusive ser consumidos sem qualquer tratamento culinário e o que fará que sejam consumidos em cru. O que poderá fazer com que tenhamos consumidores a ingerir, se isso não forem claras determinadas medidas cautelares, produtos com bens que ainda contenham resíduos de produtos fitofarmacêuticos, o que é de facto muito complicado. Para isso, temos que garantir que de facto os aplicadores de produtos fitofarmacêuticos, nesses seus agrícolas, têm que dispor de formação adequada. Portanto, é fundamental que hoje em dia todo e qualquer operador, todo e qualquer manuseador de produtos fitofarmacêuticos e não só, tal qual vimos agora atrás, as pessoas têm que ter formação adequada. Portanto, não basta ser um curioso, temos de facto ter a formação que se possa considerar necessária
para desenvolver a atividade de acordo com as exigências que são necessárias hoje em dia. Para além disso, ao sermos produtores, há que fazer um registro de operador hortifrutícola, o qual é obrigatório para qualquer pessoa singular ou coletiva, tendo de frutos hortícolas frescos, sujeitos a normas de comercialização, para fins de exposição, para venda, ou colocação à venda, ou de comercialização de qualquer outra forma. Este número de produtor hortifrutícola deve constar ou constatar na rotulagem e na fatura. Efetivamente, se nós fizermos apenas a revenda desses produtos, pode não ser obrigatória a obtenção deste registro de operador hortifrutícola, mas chama-se a atenção para que sempre que haja um revendedor que depois faça uma transformação, e por exemplo, deu-vos um exemplo de o corte de algumas frutas, a confecção de um sumo de frutas, isso de facto já são operações que justificam e que obrigam a efetuar o tal registro de operador hortifrutícola. Se formos basicamente um produtor que depois comercializa os seus produtos em mercado de feira, também será obrigatório o registro e depois a apresentação deste número na respectiva regulagem e, se possível, na em termos de comercialização, também aplica-se exatamente o mesmo regulamento comunitário, o 852 de 2004, de 29 de abril, onde vamos definir aqui algumas práticas, umas duas práticas de higiene. Portanto, não pode estar em contato direto com o pavimento, devendo ser expostos a recipientes limpos, e aqui abrir um parênteses, porque efetivamente existem alguns produtos que existe alguma dificuldade de acondicionamento e disposição. Estou-me a lembrar da batata, estou-me a lembrar das frutas, como por exemplo os melões ou melancias, que são produtos de grande dimensão, mas temos que ocupam uma grande área, grande dimensão, são pesados e pode haver aqui alguma dificuldade. Mas tem que arranjar uma forma, não é, de eles para já não estarem em contato com o pavimento, de estarem numa zona considerada limpa, não é, e adequada, porque estamos a falar de alimentos que podem ser ingeridos na sua forma primária pelo consumidor. Não é? Além disso, os produtos alimentares expostos devem estar, portanto, além de estarem recipientes próprios e limpos, em ligações acima preferencialmente acima de 70 cm do solo, ao abrigo do solo, dos intempéries e dos fatores poluentes. Portanto, isto aqui eu digo que deverá ser assim, porque efetivamente existem alguns produtos, portanto, por da sua dimensão e peso, pode ser difícil cumprir com esta regra. Mas, desde que não estejam em contato com o pavimento, a inspeção ficará bastante satisfeita com esta situação. Ainda na comercialização e no estado de retalhista, também são obrigatórios as normas de comercialização devem ser legíveis e visíveis. Portanto, existe um conjunto de menções, mas não basta que elas lá estejam, elas têm que, de facto, ter esta indicação de legibilidade e de visibilidade. Para que um produto possa ser apresentado para venda, o retalhista deve exibir nas proximidades do produto e de forma destacada e legível, para que não induza o consumidor em erro as menções relativas ao país de origem e, consoante o caso, a categoria, variedade, tipo comercial e até mesmo de calibre. Portanto, existem determinados produtos que temos que mencionar esses itens todos, existem outros que não será necessário. Isto para já não falar da menção do preço, não é, do respectivo produto. Relativamente ao regulamento 543 de 2011 da Comissão de 7 de junho de 2011, quando foi definir as normas de comercialização gerais, portanto, independentemente do tipo de produto que estamos a falar, só podem ser comercializados produtos hortofrutícolas que apresentem determinadas características de qualidade e características são essas. Portanto, têm que estar inteiros, sãos, limpos, isentos de parasitas, isentos de umidades exteriores anormais, isentos de odores e outros sabores estranhos e com um estado de maturação satisfatório. Mas existem 10 frutos hortícolas com regras específicas. E quais são? Temos aqui as maçãs, os citrinhos, os kiwis, as alfaces, as chicórias, frisadas ou encaracoladas, os pêssegos e nectarinas, as peras, os morangos, os pimentos, as uvas de mesa e os tomates. Estes frutos hortícolas, de facto, têm um conjunto de regras específicas atendendo à sua natureza. Portanto, a norma trata cada um desses itens per si, com regras muito, muito claras, não é?
E aqui, efetivamente, temos, portanto, cada um desses produtos é discriminado, portanto, a definição do produto, que produto é que é, que características é que tem, que espécies é que se conhece, depois relativo à qualidade, relativo à calibragem, às seguranças e à própria apresentação do produto. Portanto, cada um desses produtos tem portanto, as suas regras portanto, e os seus princípios. Portanto, aqui recomendo vivamente a leitura portanto, de cada um destes sítios, se efetivamente portanto, fizerem produção e depois a posterior comercialização deste tipo de produtos. Então, e aqui entramos na marcação obrigatória. O que é que a marcação é essa? Não é de facto preciso identificar muito bem o que é que se está a vender, portanto, o nome, portanto, o respectivo portanto, endereço, de quem produziu, não é? A natureza do produto, a origem do produto, e se for um dos 10, é necessário mencionar portanto, a categoria, que poderá ser extra, categoria 1 ou categoria 2, e aqui estamos a falar do índice de qualidade, e depois temos que mencionar ainda o calibre, portanto, a dimensão, portanto, o tamanho do fruto do artigo. E se efetivamente estivermos a falar de um daqueles 10 hortofrutícolas que mencionei portanto, no slide anterior. Aqui temos alguns exemplos de rotulagem portanto, de marcação obrigatória. Estamos a falar do kiwi, que para além da origem do produtor e da respectiva morada, temos cá portanto, a categoria e o respectivo calibre. Aqui na maçã também temos exatamente a mesma situação. Aqui no slide a seguir temos o exemplo da cebola e da batata, que não estão identificados como sendo um dos 10 referidos anteriormente. Aqui, se reparar, temos cá o número da HF, portanto, o número do operador hortofrutícola, qualquer um dos dois. Naturalmente aqui não é necessária a indicação quer da categoria, quer do calibre, mas por vezes, quando aparecem, e pronto, embora não seja obrigatório, as pessoas já se habituaram, efetivamente, portanto, a separar o produto e a diferenciá-lo e a valorizá-lo conforme for portanto, o produto que tem à sua disposição. Porque, efetivamente, produtos, embora não mencionado naquela lista de 10, se um produto tem um calibre maior, então deverá ser valorizado de uma forma diferente de um produto que tem um calibre menor. Eu penso que isso será uma questão de bom senso, mas que não decorre de maneira alguma daquilo que é a legislação atual. Finalmente, mencionar a questão do preço por quilo, portanto, todos os bens, isso é regulado no Decreto-Lei 138 de 90, de 26 de abril, todos os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respectivo preço de venda ao consumidor. Eu penso que isso aqui será claro. Relativamente aos géneros alimentícios, o preço de unidade de medida referir-se-á sempre ao quilograma. Quando diz respeito aos géneros alimentícios comercializados de peso, por vezes costumamos encontrar algumas situações de venda à unidade, como sendo alfaces, agrião, etc. Portanto, estes são elementos que deveriam e devem ser vendidos a peso e devem ter uma indicação a peso. Claro que depois, em ambiente de mercado, em ambiente de feira, eu admito que possam ser vendidos à unidade, mas a indicação que lá tem que estar, tem que ser ao preço, ou seja, o consumidor nunca poderá ser prejudicado na venda de preço à unidade com um preço superior àquele que seria o resultado da sua pesagem pela indicação de preço ao quilo. Portanto, e tem que haver, de facto, essa indicação e essa marcação. Portanto, é assim que a legislação prevê. Agora admita que haja, de facto, uma prática portanto, de simplificação, não é? E inclusive uma prática comercial, não é? De venda de determinados produtos à unidade. Agora, o que é obrigatório é que esteja lá mencionado o preço por quilo, porque se efetivamente algum consumidor tiver dúvidas relativamente ao preço que estiver a ser apresentado, o bem possa ser pesado e que efetivamente ele possa verificar que aquele preço que está a ser cobrado, se é ou não superior àquele que está a ser indicado. E pronto, esta foi a apresentação das principais preocupações que a inspeção tem neste tipo de atividade e neste tipo de comércio de bens alimentares. Embora não sendo muitas as preocupações, só algumas, portanto, embora façamos fiscalizações regulares, continuam a aparecer algumas irregularidades e recorrentes, que é aquilo que mais me preocupa. Portanto, os operadores económicos
portanto, de uma forma recorrente, pode não querer fazer cumprir essas regras, embora muito simples. E depois, portanto, o que eu aconselhava sinceramente para portanto, questões que suscitem algumas dúvidas, algumas questões, que nos contatem. Portanto, tem aqui a nossa morada, podem-nos contatar através do nosso telefone, temos um gabinete de atendimento específico para onde podem colocar as vossas dúvidas e que serão respondidas. Portanto, genericamente, a maior parte das questões são respondidas no prazo de 24 horas. Podem mandar também para o e-mail, portanto, iraecontadores.gov.pt, as vossas questões, as vossas dúvidas, eventualmente alguma denúncia de alguma situação que seja menos correta, ou que seja menos bem, portanto, façam-nos chegar. E, finalmente, destacava aqui, portanto, o nosso site, portanto, que é, de facto, isso uma realidade, portanto, as pessoas, através da internet, estarem junto de nós, onde poderão verificar uma data de questões das operações que façamos, tanto a legislação aplicável a todas as matérias, bem como também consultar algumas perguntas e respostas frequentes. Penso que será importante portanto, esta consulta, a qual recomendo vivamente. Mas deixo também uma nota final, que podem sempre também recorrer ao nosso gabinete de atendimento, que tem sido muito usado pelos consumidores, pelos operadores económicos, e que nós consideramos que foi uma aposta ganha e com resultados muito positivos. Portanto, uma vez mais gostaria de agradecer a vossa presença e a vossa atenção para as matérias aqui expostas e até uma próxima oportunidade.